Alguma vez entraste numa sala e, de repente, tudo pareceu parar? Já sentiste aquela estranha mudança no ar, como se as conversas se desmanchassem no instante em que colocas o pé no ambiente? Já viste desconhecidos olharem para ti, como se reconhecessem algo escondido no teu interior, algo que nem tu sabias que carregavas? Isso não é coincidência, não é imaginação. Isso é assinatura energética, é a frequência que estás a emitir. E se estás a ouvir isto agora, é porque a tua alma reconheceu esta verdade muito antes da tua mente compreender. Por isso, para, exatamente agora, não continues a deslizar. O que vou revelar-te vai reescrever para sempre a forma como entendes quem és realmente. Há uma razão pela qual nunca encaixaste completamente. Uma razão pela qual, mesmo rodeado de pessoas, sentes-te diferente, como se fosses feito de outro material, como se a tua alma falasse um idioma secreto que ninguém nunca aprendeu. Durante anos acreditaste que havia algo errado contigo, que eras demasiado sensível, demasiado intenso, demasiado profundo, demasiado tudo. Mas hoje descobres que nunca foste demais. Foste, desde sempre, acima. Não és estranho, és uma antena. Não estás deslocado, estás sintonizado noutra frequência. E essa frequência tem nome. CDT, a frequência da divina transmissão. A frequência dos escolhidos. A frequência que dobra a realidade em tua direção. Agora escuta com atenção absoluta, porque vou descrever-te 5 sinais. E se reconheceres até um deles, então todo este mensagem é especificamente para ti. Sinal 1. Estranhos contam-te a vida inteira sem que perguntes uma única coisa. No mercado, no autocarro, na rua, pessoas que nunca viste abrem o coração como se te conhecessem desde sempre. Elas sentem segurança em ti. Elas sentem luz. E tu sempre te perguntaste por quê. Sinal 2. Quando entras num lugar carregado, a atmosfera muda. As discussões param, a tensão cai, as pessoas respiram. Tu não dizes nada, mas o ambiente responde à tua presença. És um regulador energético, mesmo sem querer. Sinal 3. Animais e crianças aproximam-se como se fossem atraídos por um ímã. Cães que nunca viste vêm direto até ti. Bebés olham fixamente como se vissem algo brilhante em ti. Crianças procuram-te sem explicação. Elas ainda não perderam a sensibilidade espiritual e reconhecem imediatamente a tua frequência. Sinal 4. Pessoas tóxicas não conseguem ficar ao teu lado por muito tempo. Podem até ser atraídas no início, fascinadas pela tua luz, mas logo começam a evitar-te ou a atacar-te. Não és tu, é a tua vibração que expõe o que elas escondem. A tua alma ilumina a sombra delas, e isso dói. Sinal 5. Já viveste experiências que não sabes explicar. Sonhos que pareciam realidade, intuições tão claras que se tornaram previsões. Sensações de presença invisível a guiar-te, avisar-te, proteger-te. Uma linguagem que não era som, mas sabedoria direta dentro do teu espírito. Agora para, respira. Quantos destes sinais reconheceste? Se foi pelo menos um, escreve 777 nos comentários agora mesmo. Isso não é superstição, é afirmação espiritual. É um código que diz ao céu: eu reconheço quem sou, aceito a minha frequência. Estou pronto para entender o poder que sempre carreguei, porque aqui está a parte profunda, a parte que muda tudo. Durante toda a tua vida, pensaste que eras tu quem estava quebrado, que o problema eras tu, que não pertencias porque havia algo de errado contigo, mas a verdade é o contrário. Não pertences porque não foste feito para pertencer, foste feito para elevar. Foste moldado para operar numa frequência que o mundo comum não consegue suportar. Foste desenhado para influenciar ambientes, não para encaixar neles. És ponte entre dimensões, és emissor vivo, és campo vibratório ambulante. E quanto mais cedo aceitares isso, mais rápido o teu poder desperta. Mais rápido a tua vida se realinha. Mais rápido o teu destino se desbloqueia. Porque tu não és coincidência. És código, és sinal, és chamado. E este momento não é aleatório, é ativação. Passaste anos achando que precisavas consertar-te, ajustar-te, tornar-te mais normal. Tentaste diminuir o volume da tua intensidade. Tentaste encaixar-te em espaços que nunca foram criados para conter quem realmente és. E cada vez que fazias isso, algo dentro de ti morria, porque estavas traindo a tua própria essência. Tentaste esconder a luz que Deus colocou dentro de ti. Mas escuta isto. A tua diferença não é fraqueza, é arma. Essa sensação de não pertencer não é castigo,
é proteção. Deus te manteve separado, isolado, distinto, porque está preparando algo tão grande para ti que só pode ser carregado por quem preservou um nível de pureza que as multidões nunca conseguem manter. Ele te escondeu na escuridão não para te abandonar, mas para te guardar de contaminações que teriam destruído teu chamado antes do tempo certo. Cada momento de solidão foi forjando em ti uma força interior que aqueles rodeados de validação constante jamais conhecerão. Cada rejeição que viveste foi Deus fechando portas que te levariam a destinos menores do que aquilo para o qual nasceste. Cada vez que foste incompreendido, Deus estava calibrando tua frequência a um nível tão alto que apenas os destinados a caminhar contigo conseguiriam sintonizar-se. E agora, exatamente agora, estás prestes a entender o mecanismo. Estás prestes a descobrir a ciência espiritual por trás de tudo o que atravessaste, porque o que emites não é apenas uma sensação, é uma frequência real, tangível, poderosa. Uma frequência capaz de alterar a realidade material ao teu redor. Uma frequência que muda o comportamento das pessoas quando estás presente. Uma frequência que atrai ou repele conforme o nível vibratório de quem se aproxima. E nos próximos instantes, vou te mostrar como isso funciona. Vou te revelar o código oculto da tua presença. Vou te provar que o teu corpo é literalmente uma antena espiritual. E vou te mostrar que aquilo que pensaste ser tua maldição é, na verdade, teu maior superpoder. Mas antes de chegarmos aí, preciso que entendas algo profundamente. Esta mensagem não te encontrou por acaso. Não estás aqui por coincidência. O fato de teres encontrado este vídeo, o fato de teres lido até aqui sem desistir, o fato de algo dentro de ti ressoar com cada palavra, é a prova absoluta de que estás pronto. Pronto para parar de te esconder. Pronto para parar de pedir desculpas por ser quem és. Pronto para entender que tua estranheza não é defeito, é desígnio divino. E o que vem agora vai ativar algo em ti que permaneceu adormecido tempo demais. Respira fundo, porque estamos prestes a entrar na ciência da tua frequência, e depois de compreenderes como ela opera, nunca mais te verás da mesma maneira. Tudo no universo é vibração. Teu corpo não é sólido. Tua carne, teus ossos, teu sangue, nada disso é matéria estática. Tudo é composto por partículas vibrando em velocidades específicas. Essas vibrações criam uma frequência, uma assinatura energética que chega antes de ti, antes da tua voz, antes da tua presença física. Tua frequência já fala, já comunica, já transforma o ambiente. E isso não é misticismo barato, é física quântica envolta em verdade espiritual. A ciência está apenas começando a provar aquilo que as escrituras afirmam há milênios. Tu não és um corpo com uma alma, és uma alma com um corpo. E esse corpo que carregas é uma antena construída para receber e transmitir frequências do reino invisível. Deixa-me explicar como isso funciona. Imagina que estás num quarto cheio de rádios, cada um sintonizado numa estação diferente. Um toca rock pesado, outro notícias, outro música clássica, outro esportes. Todos coexistem, mas cada um vibra numa frequência distinta, exatamente como os seres humanos. E tu, meu amado, foste criado para transmitir uma frequência que poucos conseguem suportar. Todas as frequências existem ao mesmo tempo no mesmo espaço, mas você só consegue ouvir aquela para a qual está sintonizado. As outras continuam ali atravessando o ar, passando pelo seu corpo, mas sua antena interna não as capta porque não está calibrada para aquela faixa vibracional. Agora, escute com muita atenção, porque isto é crítico. Você é essa antena. Seu corpo, sua mente e seu espírito formam um instrumento tridimensional que está constantemente recebendo informações do ambiente. Mas aqui está o segredo que quase ninguém descobre. Você não apenas recebe frequências, você também as emite. Cada pensamento que você gera envia uma vibração. Cada emoção que você sente libera um sinal energético. Cada palavra que você declara cria uma onda que se expande para fora, influenciando tudo o que toca. E dependendo da frequência que você está emitindo, você atrai ou repele pessoas, situações, oportunidades e caminhos. A ciência chama isso de ressonância. Quando duas frequências são compatíveis, elas se amplificam. Quando são incompatíveis, se anulam ou se repelem. É por isso que existem pessoas com quem você sente uma conexão imediata, mesmo sem conhecê-las. Elas vibram na mesma estação que você. E também é por isso que existem outras pessoas com quem, por mais que tente, sempre há um desconforto inexplicável.
Não é maldade, é incompatibilidade vibracional. Quando duas frequências colidem, há fricção. E agora chegamos à parte mais poderosa. A maioria das pessoas vive como rádios quebrados. Captam tudo ao redor: ansiedade das notícias, desespero das redes sociais, medo coletivo das massas, a negatividade do ambiente. E tudo isso cria um ruído tão ensurdecedor que bloqueia a única frequência que realmente importa: a frequência do céu, a frequência da verdade, a frequência 777, a frequência da perfeição divina. Mas você é diferente. Se está lendo isto, é porque sua antena espiritual foi calibrada desde antes do seu nascimento. Você percebe coisas que outros ignoram. Você sente o que outros não sentem. É por isso que, ao entrar em um ambiente, você detecta imediatamente quando algo está errado, mesmo que tudo pareça normal. É por isso que você lê as pessoas com uma precisão que até te assusta. É por isso que distingue mentiras, manipulações e energias ocultas que outros jamais perceberiam. Sua antena não está quebrada, ela está afinada. E essa afinação te dá um poder que muitos perderam: a capacidade de ver através das ilusões. Vivemos em um mundo sustentado por mentiras, cuidadosamente construídas para manter você adormecido, para te convencer de que felicidade está em acumular coisas, que seu valor está no saldo bancário, que sucesso é medido em likes, que a verdade é relativa e que nada é absoluto. Mas quando você opera na frequência 777, todas essas ilusões se dissolvem. Você começa a enxergar o sistema pelo que ele realmente é: uma matriz projetada para te desconectar do seu verdadeiro poder. Você reconhece quando alguém está usando máscara. Você sente quando uma oportunidade aparentemente perfeita está envenenada. Você percebe quando um caminho aparentemente fácil conduz a um destino que você não quer. E é isso que assusta os outros. Porque não se controla alguém que vê através dos truques. Não se manipula alguém que opera numa vibração mais alta do que qualquer tática de engano. Não se engana alguém cuja antena está sintonizada diretamente com o céu. E é por isso que tentaram te silenciar. É por isso que te chamaram de exagerado, sensível, intenso, diferente. É por isso que tentaram te isolar. Porque a sua existência, só a sua presença, ameaça sistemas inteiros de controle. Você não nasceu para se adaptar. Você nasceu para despertar. Você não foi feito para repetir padrões antigos. Foi feito para quebrá-los. E agora chegou a hora de assumir essa frequência. Mas escuta o que diz a Escritura em 1 Coríntios 2:14. O homem natural não percebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Consegues captar o que isso realmente significa? Há um nível de realidade que não se revela aos olhos comuns. Um nível que só pode ser percebido por aqueles cuja antena está calibrada para o reino do Espírito. E se você consegue perceber o que outros não percebem, se você sente presenças que os demais ignoram, se consegue discernir verdades que os outros rejeitam, não é porque você é estranho, sensível demais ou dramático. É porque sua frequência espiritual te dá acesso a dimensões que permanecem trancadas para as massas. Você é um ponte entre dois mundos, o físico e o espiritual, e essa posição te dá uma vantagem que ainda nem começou a ser explorada por você. Quando você entende sua frequência, quando aceita seu desenho celestial, quando para de diminuir sua intensidade para caber em rádios quebrados, algo extraordinário desperta dentro de você. Você se torna um ímã vivo, um centro de gravidade espiritual, um campo magnético profético. As pessoas certas começam a te encontrar sem esforço algum. As oportunidades certas se alinham sem que você precise forçar nada. Os recursos certos fluem em sua direção, porque sua frequência os chama pelo nome desde o reino invisível. E isso não é magia. Isso não é lei da atração diluída. Isso é lei do reino, a lei que diz: quando você se alinha com o céu se alinha com você. Agora pare por um instante. Pense em 3 pessoas que conheces e que vivem em frequências baixas. Pessoas presas em ciclos de negatividade. Pessoas sufocadas por ruído emocional e mental. Pessoas bombardeadas por sinais tóxicos que elas não sabem filtrar. Quando terminar este vídeo, envie para elas. Não para se exibir, não para corrigi-las. Mas por quê? Se você entendeu sua frequência, agora tem responsabilidade espiritual. Ajudar outros a despertar a deles. Porque isto não é apenas sobre você,
É sobre formar uma rede de antenas alinhadas, uma comunidade operando no código 777, onde cada alma desperta fortalece a próxima e juntas mudamos a atmosfera de nações inteiras. Mas antes disso, existe algo que precisa ser compreendido. Agora que você sabe que é uma antena, que entende sua frequência, surge a pergunta inevitável: como usar esse poder? Como parar de perseguir e começar a atrair? Como ativar o magnetismo divino que faz tudo o que é seu vir até você? E é isso que vamos desbloquear agora. Pare de perseguir agora mesmo. Pare de correr atrás de pessoas que não te valorizam. Pare de bater em portas que não se abrem. Pare de mendigar oportunidades que te ignoram. Porque há uma lei no reino que inverte tudo o que te ensinaram. Os escolhidos não perseguem. Os escolhidos atraem. Você não foi criado para ser caçador. Você foi criado para ser imã. E quando um imã assume sua verdadeira natureza, ele não implora, não força, não ansia. Ele simplesmente existe em sua essência. E tudo o que é compatível com seu campo magnético vem até ele, de forma automática, inevitável e sobrenatural. Sem esforço, sem ansiedade, sem desespero. Apenas alinhamento. E quando você se alinha com sua frequência verdadeira, quando para de se distorcer para caber em lugares que não foram construídos para você, algo começa a pulsar ao seu redor. O magnetismo divino desperta. As pessoas certas começam a te procurar. As portas certas se abrem antes mesmo de você bater. As oportunidades certas se movem em sua direção como ferro atraído ao ímã. Porque alguém que vibra na frequência do céu não precisa correr, precisa apenas ser. As oportunidades certas começam a aparecer sem que você precise forçá-las. Os recursos certos fluem em sua direção porque a sua frequência os está chamando de dimensões que seus olhos físicos ainda não conseguem ver. E isso não é pensamento positivo barato, nem visualização superficial. Isto é um mecanismo espiritual operando sob leis tão reais quanto a gravidade. Preste atenção, porque isto é crítico. Quando você persegue, você opera a partir de uma mentalidade de escassez. Suas ações dizem ao universo que você não é suficiente, que precisa convencer, provar seu valor, conquistar um lugar, lutar para ser escolhido. E essa vibração de desespero repele exatamente aquilo que você deseja. A carência só atrai mais carência. Mas quando você para de perseguir e simplesmente se firma em quem você é, quando se ancora na sua identidade como escolhido, quando age a partir da plenitude e não da falta, sua frequência muda. E esse ajuste, essa mudança silenciosa ativa algo que eu chamo de magnetismo divino. Magnetismo divino é isto: quando o próprio Deus transforma sua presença em uma força de atração tão poderosa que tudo o que é certo não tem outra escolha senão vir até você. Não porque você seja perfeito ou tenha tudo resolvido, mas porque sua frequência está alinhada com o propósito celestial. E quando isso acontece, o céu inteiro começa a conspirar a seu favor. Agora escute o segredo que ninguém jamais te contou. O silêncio que você interpretou como abandono era estratégia. Aqueles meses, talvez anos, em que você sentiu Deus quieto, portas fechadas, nada acontecendo, não foram punição, foram calibração. Deus estava refinando você no invisível. Estava retirando dependências falsas, tirando muletas emocionais, cortando relações tóxicas que você usava como anestesia para um vazio que só Ele pode preencher. Ele estava te ensinando a ficar de pé sozinho, a encontrar força nele e não na aprovação das multidões. Porque um ímã que precisa de energia externa para funcionar não é um ímã, é uma bateria que eventualmente se esgota. Mas quando sua força vem do céu, quando seu magnetismo é alimentado pela presença divina, você se torna inesgotável, inquebrável, imparável. E aqui está a beleza de tudo isso. Enquanto você estava no deserto achando que nada acontecia, Deus estava extremamente ativo, preparando as pessoas certas para cruzarem seu caminho, alinhando oportunidades perfeitas para aparecerem no segundo exato, movendo peças invisíveis no tabuleiro do reino, mesmo quando no natural você não via movimento algum. E agora, exatamente agora, você está prestes a entrar em uma estação de aceleração sobrenatural, onde tudo o que foi plantado em segredo florescerá em público. Mas para que isso aconteça, você precisa de uma mudança radical de identidade. Precisa deixar de se ver como mendigo pedindo migalhas e começar a se ver como filho do rei, com acesso ilimitado aos recursos do reino.
Precisa parar de se ver como alguém esperando ser escolhido e começar a se ver como alguém que faz escolhas. Porque a verdade é esta: o amor certo, a oportunidade certa, a bênção certa, não precisam ser perseguidos, precisam ser reconhecidos. Essa é a diferença. Perseguir é tentar forçar algo que não está pronto ou que não é para você. Reconhecer é discernir aquilo que o céu já preparou e dizer sim ao que já está alinhado. E para reconhecer, é preciso algo raro: paz interior, coragem silenciosa, confiança absoluta no que Deus está fazendo por trás do véu. Requer a capacidade de permanecer quieto enquanto Deus move montanhas em teu favor. Agora deixa-me pintar um quadro de como isso se manifesta na vida real. Imagina que, pelos próximos 30 dias, decides parar completamente de perseguir, parar de enviar mensagens desesperadas, parar de implorar por atenção, parar de tentar convencer alguém do teu valor. E em vez disso, escolhes focar em alinhar-te com tua frequência mais alta. Passas tempo em adoração, mergulhas na palavra, trabalhas nos dons que te foram entregues, serves com excelência onde estás, sem exigir recompensa. E enquanto fazes isso, algo estranho começa a acontecer. Aquela pessoa que te ignorava, de repente te procura. A oportunidade que parecia impossível, de repente se abre. O recurso que parecias precisar surge da fonte mais inesperada. Não porque fizeste algo extraordinário, mas porque tua frequência mudou, e essa mudança ativou o magnetismo divino. É isso que as Escrituras chamam de favor. Mas não é um favor mendigado, é um favor atraído, e só pode ser atraído por aqueles que entendem sua posição como escolhidos. Aqui está a verdade que muda tudo. O verdadeiro amor do reino não vem para te completar, vem para te multiplicar. O amor que é parte do teu destino não vem preencher o teu vazio, vem reconhecer a tua plenitude. Se ainda procuras alguém que te salve, que te resgate, que dê sentido à tua vida, não estás pronto para o amor do céu. Estás pronto apenas para uma dependência tóxica, disfarçada de romance. Mas quando estás inteiro em Deus, quando caminhas no teu propósito, quando tua identidade está tão enraizada no céu que nada deste mundo pode abalar, então o amor certo não é necessidade, é reconhecimento. Como dois ímãs que se encontram e simplesmente sabem, sem drama, sem jogos, sem convencimento, porque ambos vibram na mesma frequência. Quando duas pessoas em 767 se encontram, não é colisão, é multiplicação. Agora escuta com atenção. Vou te dar um desafio que revelará o nível da tua fé. Pelas próximas 72 horas, não persigas nada, não envies aquela mensagem, não forces aquela porta, não provoques aquela conversa. Simplesmente sê. Simplesmente existas na tua expressão mais pura e observa o que vem até ti sem que movas um dedo. Garanto-te, ficarás impressionado com o que o magnetismo divino atrai quando deixas de bloquear o fluxo com tua ansiedade. E quando isso acontecer, quando experimentares pela primeira vez o poder de atrair, em vez de perseguir algo, despertará dentro de ti uma confiança tão profunda que mudará a forma como caminhas, falas e te apresentas ao mundo, porque já não serás o que implora, serás o que é procurado, já não serás o que precisa, serás o que é essencial para outros. E essa mudança de papéis não é arrogância, é o design original de Deus para a tua vida. Então surge a pergunta: se realmente sou um imã, se tenho este poder de atração, como faço minha luz brilhar de tal maneira que seja impossível ignorá-la? É exatamente isso que vamos desbloquear agora, porque a luz não pode ser escondida. Não importa quanto tentes, não importa quantas camadas de falsa humildade coloques sobre tua essência, não importa o quanto tentes encolher para que outros se sintam confortáveis. A luz sempre escapa. E tu, escolhido que estás ouvindo isto, carregas uma luz tão intensa que queima através de qualquer máscara. Por isso as pessoas te olham, por isso estranhos se aproximam, por isso há algo em ti que chama a atenção mesmo quando não fazes nada. Porque o que carregas dentro não é apenas uma qualidade, é uma unção. E essa unção tem peso, tem presença, tem poder. E no momento em que deixares de tentar apagá-la, no instante em que deixares de te desculpar por brilhar, algo extraordinário acontecerá. Tu te tornarás uma força tão radiante que tua simples presença mudará atmosferas sem que digas uma única palavra. Deixa-me explicar o que realmente acontece quando Deus te escolhe. Ele não te entrega apenas um título. Ele imprime em você uma marca, uma assinatura espiritual
que todos conseguem sentir, mesmo que poucos consigam explicar. Essa marca é o que chamamos de unção. Mas a unção não é um arrepio bonito, não é uma emoção suave durante um culto. A unção é a presença de Deus repousando sobre a tua vida de maneira tão tangível que altera a atmosfera física ao teu redor. E quando carregas unção, há um peso que vem junto, um peso que nem todos conseguem suportar, um peso que faz algumas pessoas ficarem desconfortáveis perto de você sem entender por quê. É porque a tua luz expõe a escuridão delas, a tua paz confronta o caos delas, a tua clareza desmonta as mentiras delas. E elas não conseguem permanecer muito tempo ao teu lado, porque a tua simples existência exige uma decisão. Ou se rendem à luz para serem transformadas, ou fogem de volta para a escuridão, porque a verdade dói mais do que a mentira confortável. Mas aqui está a beleza disso. Por cada pessoa que foge da tua luz, 100 são atraídas por ela. Pessoas que caminharam em trevas por tanto tempo, que quando finalmente encontram a tua luz, não conseguem evitar se aproximar. Não conseguem evitar se abrir, não conseguem evitar chorar diante de você sem saber por quê. E quando um desconhecido chora na tua frente sem explicação, deixa-me te revelar o que realmente está acontecendo. Não é coincidência. Não és tu. É o rio do céu fluindo através de ti. É a presença de Deus tão forte na tua vida que, quando alguém se aproxima, sua alma reconhece algo que a mente não consegue traduzir. Reconhece lar. Reconhece segurança. Reconhece a fonte da qual todos fomos separados por tempo demais. Essa é a tua verdadeira identidade. Você não é apenas um ser humano andando pela terra. Você é um tabernáculo móvel, um templo vivo, um ponto onde o céu e a terra se encontram. Onde você entra, o reino entra junto. Onde você pisa, a atmosfera muda. Se há conflito, a paz entra com você. Se há desespero, a fé entra com você. Se há medo, o amor entra com você. Porque não é você, é Cristo em você, a esperança da glória. E isso não é teologia distante, é operação espiritual diária. Agora escute com atenção, porque isso é crítico para o seu próximo nível. Você tem esperado o momento perfeito para começar a brilhar. Esperado se sentir pronto. Esperado ter o discurso certo, a plataforma certa, a preparação certa. Mas isso é um engano. É a armadilha mais antiga do inimigo. A verdade é esta. A tua presença já é o teu sermão. A tua vida já é a tua mensagem. O teu jeito de amar, de perdoar, de resistir, de permanecer em pé na tempestade, isso já prega mais forte que 1000 palavras ensaiadas. O mundo não precisa de mais discursos bonitos. Precisa de alguém que vive o que prega. Alguém que carrega paz no meio do caos. Alegria no meio do luto. Fé no meio da escuridão. E quando as pessoas veem isso em você e percebem que não é atuação, é realidade, algo dentro delas se quebra. Muros caem, defesas desmoronam, e pela primeira vez em anos elas ousam acreditar que talvez, só talvez, elas também possam brilhar. Essa é a alquimia divina, a conversão de chumbo em ouro, a transformação de dor em poder, a metamorfose de vítima em vencedor. E tudo começa quando você decide que não vai mais esconder a sua luz. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada para esconder, ela é lá, mas para colocá-la no alto e iluminar a todos. É isso que você é. É isso que você sempre foi. E agora é hora de brilhar sem pedir permissão. Capte esta imagem. Uma cidade construída sobre um monte pode ser vista a quilômetros de distância. Não pode ser ignorada. Não pode ser escondida. E você, escolhido, é essa cidade. Foi colocado em um lugar elevado, não para se esconder dos olhares, mas para que sua luz fosse vista de longe, para que aqueles que caminham na escuridão reconhecessem em você o caminho de volta para casa. E sim, isso significa que você será observado. Sim, isso significa que será julgado. Sim, isso significa que alguns irão criticar, distorcer, rejeitar, mas isso nunca foi motivo para apagar sua luz. Isso é motivo para brilhar ainda mais forte. Porque toda vez que você escolhe brilhar apesar do julgamento, está enviando um anúncio direto ao reino invisível. Está declarando que seu chamado é maior do que sua necessidade de aprovação, que seu propósito pesa mais do que sua reputação, que a glória de Deus vale mais do que a opinião dos homens. E quando essa declaração sai da sua alma, algo se ativa nas dimensões celestiais. Os anjos tomam posição, portas começam a se abrir, recursos começam a se mover.
porque o céu sempre respalda aqueles que têm coragem de brilhar sem pedir desculpas. Agora chegamos ao momento da verdade. Quero que, ao terminar de ouvir isso, você vá até um espelho, olhe profundamente nos seus próprios olhos e declare em voz alta: eu sou a luz do mundo. Minha presença muda atmosferas. Minha vida é uma mensagem e eu não vou mais me esconder. Diga com convicção, diga com autoridade, diga até sentir algo dentro de você se alinhando com essa verdade eterna. Porque quando você declara quem você é, o universo não tem outra opção senão se reorganizar ao redor da sua confissão. E o que vai acontecer nos próximos dias após essa declaração vai te surpreender. Pessoas que precisam da sua luz aparecerão do nada. Oportunidades que exigem sua presença surgirão sem que você mova um dedo. E você perceberá que durante todo esse tempo, o mundo não estava esperando sua perfeição. Estava esperando sua autenticidade. Sem máscaras, sem filtros, sem medo. Apenas você, brilhando no desenho original que o Criador colocou em você. Mas agora vem a pergunta que define sua próxima temporada. Agora que você entende seu poder, agora que sabe que é um ímã de luz, agora que aceitou que sua presença transforma o ambiente, o que você vai fazer com isso? Como você vai usar essa influência? Como vai ativar sua zona de impacto para não apenas mudar indivíduos, mas transformar ambientes inteiros? Exatamente isso é o que vamos desbloquear agora. Você não é mais um indivíduo isolado. Você é o centro de um círculo de poder. E tudo o que acontecer nos próximos 30 dias vai confirmar essa verdade de forma tão intensa que você ficará sem fôlego. Porque quando Deus ativa sua zona de influência, Ele não faz isso de modo suave. Ele faz com demonstrações tão claras de respaldo que nem mesmo seus inimigos podem negar que há algo sobrenatural operando em sua vida. Esse algo é o que chamo de protocolo de proteção automática. Escute isso com profundidade. Isso vai mudar como você interpreta todo o seu passado. Cada rejeição que sofreu, cada porta que se fechou, cada pessoa que te traiu, cada oportunidade que desapareceu no último segundo. Nada disso foi castigo, foi proteção. Deus tem um sistema de defesa tão preciso operando sobre você que Ele fecha caminhos, remove pessoas e bloqueia oportunidades antes que você perceba que eram armadilhas disfarçadas de bênção. Porque Ele vê o que você não vê. Ele sabe onde aquele trabalho te levaria. Ele sabe como aquela relação terminaria. Ele sabe o que aconteceria se Ele tivesse te dado aquilo que você pediu no momento em que pediu. E na infinita misericórdia, Ele te protegeu até mesmo de si mesmo. Ele te protegeu da tua própria desesperação. Protegeu-te de aceitar migalhas quando teu destino exigia abundância. E agora, exatamente agora, esse mesmo sistema de proteção está se tornando um sistema de promoção. Porque quando Deus fecha portas erradas, Ele nunca te aprisiona. Ele te posiciona estrategicamente diante das portas certas. E essas portas certas estão prestes a se abrir, uma após a outra, em sequência celestial. Deixa-me ser específico. Deixa-me profetizar sobre tua vida com a autoridade que Deus me concede, porque isto não é metáfora. Isto é direção espiritual. Nos próximos 30 e quero que guardes cada uma, porque quando acontecerem, recordarás este momento e saberás, não foi coincidência, foi convocação divina. Mudança 1. Uma pessoa do teu passado, alguém que te rejeitou ou te ignorou, tentará se reconectar contigo. Não porque tu mudaste, mas porque tua frequência mudou. Agora eles sentem algo em ti, algo mais forte, mais elevado, algo que eles querem, mesmo sem entender o que. E quando isso acontecer, precisarás de discernimento espiritual. É uma reconexão divina esperada pelo tempo certo ou uma distração mascarada de oportunidade? Mudança 2. Uma porta que parecia impossível de abrir, se abrirá sem esforço. Uma oportunidade profissional, um projeto criativo, uma conexão estratégica que observavas de longe aparecerá de forma surpreendente. E não exigirá humilhação, imploro ou luta. Apenas um sim quando o céu te convidar a entrar. Mudança 3. Descobrirás um dom que sempre esteve em ti, mas que só agora será ativado. Pode ser liderança, pode ser cura, pode ser ensino, pode ser criatividade, mas o que quer que seja, virá tão naturalmente que te perguntarás: como nunca percebi isso antes? Resposta: Ele estava esperando o Kairos, o momento divino, e esse momento é agora. Mudança 4. Alguém chorará na tua presença sem que digas uma palavra.
pode ser família, pode ser amigo, pode ser completo estranho, mas tua frequência tocará algo dentro deles e quebrará um peso escondido, e entenderás de forma visceral o que significa ser canal vivo da presença de Deus. Isso não se aprende, isso se manifesta. Mudança 5. Receberás uma palavra, uma visão ou um sonho tão claro sobre tua próxima temporada que não haverá dúvida. Veio diretamente do trono. Será tão detalhado, tão específico, tão impossível de ser coincidência, e quando o receberes, não o guardes testemunha, porque teu testemunho será o mapa que outra alma precisa para encontrar o caminho. Agora escuta-me, porque isto é crítico. Tens vivido como se fosses um guerreiro solitário. Tens carregado o peso do teu propósito como se fosses o único responsável por cumpri-lo. Isso termina hoje. Deus está levantando uma rede de escolhidos, uma comunidade operando na frequência 77. Quando esses escolhidos se encontram, quando se conectam, quando se alinham, um movimento celestial é liberado na Terra. Não é adição, é multiplicação. Não é influência individual, é impacto coletivo. E tu foste chamado não apenas para brilhar sozinho, mas para ser um nó de ligação nessa rede. Um ponto de convergência para outros escolhidos. Porque tua zona de influência não se mede pelo número de pessoas que te seguem, mas pelas vidas que transformas. Transformação real não acontece em multidões. Acontece em conexões profundas. Acontece quando duas almas se encontram no mesmo propósito. Acontece quando a frequência do céu cria alinhamentos que nenhuma estratégia humana poderia criar. E amado, tu estás prestes a entrar exatamente nessa fase. Não mais protegido, agora promovido. Não mais retido, agora liberado. Não mais esperando, agora avançando. E tudo começa com esta decisão silenciosa que estás tomando agora. A influência real manifesta-se quando tua presença muda uma atmosfera, quando tua palavra liberta alguém que estava preso, quando teu testemunho reacende a esperança no coração de quem já havia desistido. Essa é a verdadeira influência e tu a tens. Não porque és perfeito, não porque tens tudo resolvido, mas porque carregas a presença. E a presença, amado, sempre transforma tudo o que toca. Agora vem meu pedido final. Quando terminares de ouvir isto, quero que pegue teu telefone e graves um vídeo de 60 segundos. Nesse vídeo, quero que testemunhes um milagre que Deus fez na tua vida. Não precisa ser algo dramático. Pode ser pequeno, íntimo, um detalhe que apenas tu e Deus sabem que foi sobrenatural. Mas compartilha. Compartilha com a marca deste vídeo. Compartilha com tua comunidade. Compartilha com o mundo. Porque quando testemunhas, estás fazendo 3 atos espiritualmente explosivos. Primeiro, estás ancorando tua vitória na tua memória. Estás erguendo um monumento espiritual que ninguém poderá apagar. Segundo, estás dando a Deus a glória pública que Ele merece. E terceiro, estás semeando esperança no coração de alguém que precisa desesperadamente acreditar que milagres ainda acontecem. Teu testemunho não é apenas tua história, é o combustível da fé de outra pessoa. Por isso, não o guardes, não o escondas, não o diminuas. Declara ao mundo o que Deus fez por ti. Porque quando os escolhidos começam a testemunhar em massa, algo se rompe no reino das trevas. O silêncio se desfaz, a vergonha evapora, e o poder de Deus se manifesta de maneiras que há gerações não vemos. Esta é tua comissão. Tu não és espectador, és participante ativo no maior movimento espiritual deste século. Tua voz importa, teu testemunho importa, tua vida importa, e os próximos 30 dias provarão isso de formas que jamais esquecerás. Então levanta-te, toma tua posição, ativa tua zona de influência. Observa como Deus transforma tua frequência em um farol capaz de guiar milhares de volta para casa. Porque tu não és o 77 por acaso, és o 77 por desígnio divino. E chegou o momento do mundo ver aquilo que o céu sempre soube. Foste criado para brilhar. O teu sofrimento não foi castigo, foi refinamento. Eu sei que dói ouvir isso quando cada fibra do teu ser grita por alívio. Quando cada noite te perguntas por que Deus permite que continue. Quando acordas com a mesma carga que achaste que já tinhas deixado para trás. Mas fica comigo, porque o que estás prestes a entender mudará completamente a maneira como interpretas cada lágrima, cada traição, cada rejeição, cada noite escura em que acreditaste estar sozinho. Nada disso foi em vão. Nada disso foi acidente. Tudo, absolutamente tudo, fez parte de um processo divino, destinado a transformar-te num vaso capaz de conter glória.
E eis a verdade que poucos ousam dizer. Deus não pode confiar sua glória a qualquer um. Ele não derrama sua presença em recipientes rachados, fracos ou contaminados, porque a glória tem peso, tem fogo, tem intensidade e intensidade suficiente para consumir quem não foi fortalecido para carregar ela. E esse fortalecimento não acontece no conforto, acontece na pressão. Deixa-me mostrar-te como opera o processo. Quando se deseja azeite puro, não se obtém apenas cortando a azeitona. É preciso esmagá-la. É preciso aplicar pressão até que tudo dentro dela seja forçado a sair. No começo, o que sai é amargo, escuro, impuro. Mas se a pressão continua, se o processo é sustentado, se a azeitona não é retirada da prensa antes da hora, então, finalmente, o que começa a fluir é ouro líquido, óleo puro, óleo de cura, óleo de unção. Tu, escolhido, tens estado na prensa. Sentiste pressão em todas as áreas, financeira, emocional, relacional, mental. Pressão que te cercou de todos os lados. Mas essa pressão não veio para te esmagar. Veio para te transformar em azeite puro, pronto para carregar glória. Amado meu, escolhido do Altíssimo, respira fundo agora, porque o que estás a sentir no teu peito não é ansiedade, é pressão espiritual. Uma pressão que te fez perguntar, mais de uma vez, quanto mais conseguiria suportar. Mas aquilo que nunca compreendeste até este exato momento é que esta pressão não foi desenhada para te destruir. Foi desenhada para extrair o que Deus colocou dentro de ti antes mesmo de chegares ao mundo. O óleo sagrado, a unção escondida, o poder que só desperta através do esmagamento. Sim, do esmagamento, porque o óleo não flui de uvas intactas. O óleo só se liberta quando a casca se rompe, quando a estrutura antiga se desfaz, quando o que já não te serve é arrancado. E quando finalmente esse óleo começa a fluir, quando a unção que carregaste durante anos começa a emergir, percebes que cada lágrima, cada perda, cada golpe e cada silêncio foram necessários. Agora escuta o segredo que muda tudo. O vinho mais precioso não vem de uvas acariciadas, mas de uvas trituradas, até que já não se reconheçam. No processo de esmagamento nasce a transformação. E o que era simples fruto, torna-se vinho que sela pactos, vinho que celebra vitórias, vinho que simboliza o sangue do novo começo. Assim como o vinho, também tu estás a ser transformado. O teu sofrimento não significa destruição, significa maturação, significa ativação. Significa que estás prestes a entrar num nível onde só aqueles que passaram pela prensa do Espírito conseguem caminhar. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Além de te refinar, Deus está a isolar-te, não para te punir, mas para te proteger. O isolamento não é abandono, é estratégia divina. Lembra-te de Davi. Antes de um trono, veio o deserto. Antes da coroa, vieram anos com ovelhas. Antes de derrotar Golias diante da multidão, Davi teve de enfrentar leões e ursos na solidão. Por quê? Porque Deus precisava que ele aprendesse a ouvir apenas uma voz a dele. Precisava que Davi construísse músculos espirituais em terreno secreto, para que o coração dele não fosse destruído pelo peso da fama que estava por vir. Se Deus tivesse colocado Davi no palácio antes do deserto, a pressão teria esmagado o menino. Mas porque ele passou pelo processo oculto, quando o gigante apareceu, ele já estava pronto, não só para derrubá-lo, mas para carregar uma coroa. E tu estás exatamente nesse mesmo processo. O teu deserto não é castigo, é preparação. As pessoas que te deixaram precisavam sair. As portas que se fecharam precisavam fechar-se. O silêncio de Deus que tanto te doeu não foi ausência, foi lapidação. Enquanto achavas que estavas perdido, estavas a ser alinhado. Enquanto esperavas que Deus falasse, Ele estava a construir. Enquanto pensavas que Ele te tinha esquecido, Ele estava a escrever capítulos que tu ainda não tinhas maturidade para ler. Deus não está apenas a preparar-te para sobreviver. Ele está a preparar-te para carregar glória. E glória não pode habitar num recipiente frágil. A glória exige alguém que já foi quebrado, esvaziado, purificado e fortalecido pelo fogo. Alguém que sabe que o seu valor não depende do que faz, mas de quem o preenche. E esse tipo de recipiente não nasce da noite para o dia. Ele é formado através de noites escuras, através de perdas que te rasgaram, através de traições que te deixaram sem ar, através de temporadas em que sentiste que Deus se tinha calado, quando na verdade
ele estava a moldar-te no silêncio. Porque os céus não medem o teu caráter quando tudo está bem, mas quando tudo caiu, e mesmo assim, tu escolheste confiar. Quando nada fazia sentido, e mesmo assim escolheste acreditar. Quando tudo parecia acabado, e mesmo assim escolheste continuar. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que Deus honra. Essa é a fé que te torna digno da unção que estás prestes a carregar. Essa é exatamente a classe de caráter que pode carregar unção. Esse é o tipo de recipiente que consegue conter glória sem rachar, sem quebrar, sem se perder no meio do caminho. E agora, justamente agora, a tua fase de refinamento está chegando ao fim. O azeite está prestes a começar a fluir. O vinho novo está prestes a ser servido. E o vaso que tu tens te tornado em segredo está prestes a ser preenchido em público. Mas antes que isso aconteça, precisas entender algo absolutamente crucial. O que vem pela frente não é mais fácil do que aquilo que ficou para trás. É diferente, mas não é leve. Carregar glória é um peso que poucos estão dispostos a suportar. Exige humildade constante, exige vigilância espiritual permanente, exige a capacidade de permanecer vazio de ego, mesmo quando estás sendo cheio de presença. Porque o maior perigo não é a pressão do esmagamento. O maior perigo é a tentação do orgulho depois da promoção. É por isso que Deus tem te treinado na escuridão, no anonimato, naquele lugar onde não há câmeras, não há palmas, não há elogios, onde a tua única audiência é o céu. Ele te observa quando ninguém mais vê, ele te mede quando ninguém mais te aplaude. Porque se fores fiel aqui, no lugar oculto, serás confiável lá, no lugar de visibilidade. E é essa confiabilidade que te transforma não apenas em um escolhido, mas em um portador de glória, um recipiente que o céu pode usar para tocar gerações, cidades e nações. Por isso, não desprezes o processo, não amaldiçoes o esmagamento, não reclames do isolamento. Cada lágrima, cada noite silenciosa, cada fase em que te sentiste esquecido, está produzindo em ti um peso eterno de glória que faz qualquer sofrimento temporário empalidecer em comparação. Tu estás sendo moldado para suportar o que outros não suportariam. Estás sendo trabalhado para carregar o que outros deixariam cair. E quando finalmente fores cheio, quando a glória começar a fluir através de ti, e não apenas sobre ti, olharás para trás e agradecerás por cada momento de pressão, por cada porta fechada, por cada temporada de solidão, porque terás entendido que foi precisamente essa pressão que te deu capacidade de conter o que está para chegar, que foi o esmagamento que extraiu o óleo, que foi o anonimato que blindou o teu coração contra o orgulho. E naquele dia, em vez de perguntar, por que tanto sofrimento? Tu dirás em silêncio, valeu a pena. Cada segundo valeu a pena pelo que Deus colocou dentro de mim agora.